Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora de volta. Vamos recomeçar o nosso curso aqui, dando uma olhada nas ferramentas de desenvolvimento de alternativas, ou seja, como que a gente gera alternativas para a tomada de decisão. E basicamente você tem duas ferramentas importantes, o brainstorming e o brainwriting, que, gente, são praticamente a mesma técnica, só que feitas de uma maneira diferente. Então vou explicar aqui direitinho, é bem tranquilo. O brainstorming, gente, em português seria algo como tempestade de ideias. Um aluno meu já falou, toró de ideias, né? O que seria isso, gente? O brainstorming, ele ocorre quando você quer criar uma situação, chamar as pessoas que você acha que tenha experiência, que já conhecem o problema, que já conhecem a situação, que tem uma capacidade interessante de análise, e você, diga assim, propõe o problema, olha, a situação é essa, a gente tem o problema X, Y, Z, e a gente precisa pensar aqui numa solução, junta o povo todo numa sala, fecha a porta, olha, gente, eu quero qualquer assim, coisa que passe pela cabeça de vocês. É um ambiente que não pode ter crítica, não pode ter barreira a pessoa trazer informação, porque é muito comum você trazer, por exemplo, vamos imaginar uma reunião, aí aquela fulaninha lá vai falar, ah, chefe, eu acho que vocês deviam fazer X, Y, Z. Aí vira o cara assim, aquela cara assim, debochando, ou seja, na hora que existe uma crítica dessa, aquela funcionária nunca mais vai falar nada, ou seja, vai ficar quieta, não vai mais querer se pôr numa situação de ser ridicularizada em público. Ou seja, no brainstorming, gente, você tem que criar uma situação onde não existam críticas. Não existam barreiras. Então, se você já participou de um brainstorming, provavelmente o seu chefe virou e falou, olha, você pode falar o que vier na tua cabeça, não tem problema, a gente vai só anotando. A preocupação ali, naquele primeiro momento, não é com a qualidade da ideia, é com você gerar uma quantidade grande de alternativas para que depois você vai fazendo essa depuração, né? Vai eliminando aquelas realmente que não façam sentido, que não tenham muita aplicabilidade, ou que sejam realmente esdrúxulas e tal. Mas a ideia é o seguinte, é que você crie um ambiente onde uma ideia gere ideias. Ou seja, muitas vezes a pessoa fala uma coisa que o outro nunca tinha pensado, e falando, rapaz, pensando bem, a gente podia fazer aquilo, mas de outra forma. Ou seja, uma ideia vai puxando a outra ideia, e através daquela colaboração, daquela exposição de diversas alternativas possíveis, o grupo chegue a um número X de alternativas que possibilite aquele gestor que vai ter que tomar a decisão se beneficiar, ou seja, ter melhores opções de decisão, melhores alternativas. Tá? Agora, e o brainwriting? Porque, na verdade, o brainstorming, a gente se baseia numa reunião, em algo que é falado. Ou seja, eu faço isso, fulano, mas eu acho aquilo, ou seja, aquilo ali é aberto. No caso do brainwriting, writing é escrita em inglês. Você utiliza mais ou menos a mesma situação, com a diferença de que as coisas não são faladas, ou seja, as ideias não são trazidas de modo oral. Elas são escritas em papéis, normalmente papéis onde você não possa identificar, ou seja, tudo igualzinho, de forma que você não possa saber quem foi que deu aquela ideia. E isso é passado, as pessoas vão dando as suas opiniões, e isso põe-se numa urna, por exemplo, você não ter certeza de que ninguém sabe quem é que está dando aquela ideia, e aí isso depois é lido. Qual é o objetivo de você fazer o brainwriting ao invés do brainstorming? É que você faça com que aquela pessoa que é muito tímida, que é muito reservada, que tem medo de se expor, que ela contribua.
Ou seja, a ideia é você eliminar esse aspecto da pessoa se sentir mal, se sentir pouco confortável de estar trazendo uma ideia inovadora. Porque é verdade que o ser humano, gente, a gente tem medo de sair do senso comum. A gente tem medo de ser ridicularizado, de falar, ih, que otário, ela trouxe uma ideia ridícula. A gente tem esse receio de ser mal visto pelos nossos pares, né, pelos nossos colegas. Então, com o brainwriting, a gente quebra isso, ou seja, a gente faz com que a pessoa possa trazer uma sugestão sem que ela seja identificada. O problema do brainwriting é exatamente esse. Da mesma maneira que a pessoa se sente à vontade de trazer a ideia, você depois também não sabe quem foi que trouxe aquela boa ideia. Então, por exemplo, ela também não tem o reconhecimento de que advém de você ter trazido uma ideia interessante para o grupo. Tá? Mas é mais ou menos o mesmo processo, a única diferença é que o brainstorming é de modo oral e o brainwriting é de modo escrito. Mas os dois buscam essa geração de alternativas, os dois buscam então trazer para aquele decisor, para aquele gestor, o máximo de opções possíveis e imagináveis para que ele possa decidir. Vamos para outro conceito aqui, que são os modelos de decisão racional, da racionalidade limitada e da intuição, que são muito cobrados. Gente, aqui basicamente o que você tem é o seguinte. O primeiro modelo que veio foi o modelo da racionalidade. Ou seja, a racionalidade se baseia no quê? Em diversas premissas que a gente vai analisar daqui a pouco, onde a pessoa tenha total acesso aos dados, que não tem problema com o tempo, com o custo, que não tem problema, digamos assim, que o decisor é totalmente racional. Então você se baseia em uma situação teórica onde aquele decisor usa básica e exclusivamente a razão, a lógica. No processo de decisão. Já a intuição seria baseado mais o que? Na experiência, na vivência. O que a gente chama as mulheres chamam de sexto sentido, né? No hábito, ou seja, no seu feeling. E a racionalidade limitada, que a gente vai ver, é um conceito bastante cobrado. Foi uma ideia de um teórico chamado Simon, que ele diz exatamente isso, que naturalmente o ser humano, na situação real, ele toma decisão não única e exclusivamente baseada na razão, e nem normalmente única e exclusivamente na base da intuição, ou seja, ele usa os dados que ele tem, baseado numa estrutura racional, mas que ele também se utiliza da intuição. Por quê? Porque ele tem limitações, ou de análise daquela massa de informações que ele tem disponível, ou porque ele não tem a informação disponível no momento certo, ou por diversos aspectos que a gente vai ver melhor daqui a pouco, que impedem que ele tome essa decisão única e exclusivamente baseada na racionalidade. Isso aqui foi desenvolvido, então, pelo Simon. Vamos ver, então, agora, como que isso funciona, como é que isso é aplicado, e depois as nossas famosas questõezinhas de concurso. Vamos lá. Primeiro, o modelo racional. Gente, o modelo racional, ele parte de diversas premissas, ou seja, de diversas situações que deveriam existir para que a pessoa tomasse uma decisão única e exclusivamente baseada na razão. Então vamos ver aqui quais são essas premissas e por que isso raramente ocorre na vida real, na situação real. Tá? A primeira premissa, gente, para o decisor usar esse modelo racional, poder usar, é de que o problema é definido e diagnosticado, ou seja, você sabe exatamente qual é o seu problema.
Não sei, por exemplo, alguém que já tenha conhecido, convivido com algum alcoólatra, dizem que o primeiro problema do alcoólatra é ele se definir como alcoólatra, ou seja, ele entender que ele tem aquele problema. Por quê? Porque se você não sabe qual é o seu problema, como é que você vai saber o que você tem para fazer? Quando você não entende o seu problema, não sabe qual é ele, ou não sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, o carro está esquentando, mas está esquentando por quê? Se você não sabe o que está causando aquele teu carro esquentar, é difícil você saber o que você vai ter que fazer. Quais são os seus objetivos, o que você tem que trocar, o que você tem que melhorar. Tá? Então o primeiro problema é exatamente esse. Você ter o problema definido e diagnosticado de maneira correta. O segundo é esse aqui. Você tem que saber exatamente o que você tem que fazer, ou seja, qual é o seu objetivo. Esse objetivo tem que estar claro. Ou seja, você tem que saber o que fazer. Tá? O terceiro problema, a terceira premissa, é a principal, digamos assim, o principal problema, ou um dos principais problemas que você tem no modelo racional. Ou seja, você teria que não ter restrição de tempo ou de recursos. Isso, gente, é muito complicado. Ou seja, vamos imaginar que você tenha que tomar uma decisão. No modelo racional, você teria o tempo necessário. Ou seja, não, rapaz, toma a decisão que você puder aí, pensa o quanto você quiser. E na vida real, a gente sabe disso, que você tem limitação de tempo. Ou seja, você tem um tempo X onde você pode tomar aquela decisão. Existe até um ditado que diz que se você não tomar a decisão está tomada. Ou seja, porque o problema acontecerá, a sua decisão foi a sua omissão. Então, no caso, no modelo racional, existe, claro, problema com o tempo. Então, vamos imaginar que você tem um produto obsoleto. Teu produto está ficando velho, o teu concorrente lança um produto novo no mercado para concorrer com o seu. É óbvio que, vamos imaginar que você tem ali 3 alternativas de modelo para você lançar no lugar do seu antigo. Você não tem o tempo que você quiser para decidir qual será daquelas alternativas a que você vai lançar. Você tem um tempo mínimo, às vezes, para lançar. Por quê? Porque senão o seu concorrente vai tomar o mercado todo e você vai à falência. Ou seja, esta restrição de tempo, ela existe. Então, é um dos problemas do modelo racional. O outro problema óbvio para todos nós é a restrição de recursos, ou seja, você tem limitadores de acordo com o dinheiro que você tem disponível, com os recursos de tempo, de materiais, ou seja lá o que for. Então, assim, não sei se vocês já viram aquela conversa, muitas vezes você vê bate-papo, você está num bar e tal, aí um amigo seu vira para você, mas fulano, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, qual carro que você compraria? Aí você fala, acho que é uma Ferrari, acho que é uma Lamborghini. Gente, essa conversa é muito boa na hipótese, mas no mundo real, é óbvio que você tem limitação de recursos. Ou seja, a sua opção não vai ser sobre tudo que é possível adquirir, e sim sobre o que você tem recurso para adquirir. Ou seja, se você só tem dinheiro para gastar ali 20 mil, 30 mil, 50 mil, você vai ter que escolher um carro dentro daquelas suas limitações de recursos. E a vida na organização não é diferente, ou seja, para você tomar a decisão, você tem sim limitadores de recursos. Por quê? Porque existem opções alternativas que até poderiam ser viáveis, mas que você não tem recurso naquele momento para poder escolher aquela alternativa. Eu escuto muito em concurso, aluno que vem para mim e me fala, professor, eu devia poder só estudar, porque eu tenho que trabalhar também, e aí complica a minha vida. O que eu falo muito para esse aluno é o seguinte, gente, eu também estudava ao mesmo tempo que trabalhava, ou seja, você quando tem limitação de recurso, você tem que encarar aquilo ali. Muitas vezes não existe aquela opção, só estudar. E, diga assim, você tem que tomar as decisões de acordo com os objetivos que você tem, de acordo com os recursos que você tem. Se você não tem 12 horas para estudar por dia, estuda 2 horas, estuda 1 hora, ou seja, estuda o quanto você puder, que eu te garanto que você atingirá o seu objetivo. Agora, é claro que você não tem todas as alternativas à mão o tempo todo, porque você tem as restrições de tempo e de recursos. Mas lembra que no modelo racional,
em teoria você não teria essas restrições. Outro problema que você tem é o seguinte, a outra premissa do modelo racional é que você teria informação precisa, mensurável e confiável, ou seja, que você sabe tudo o que é necessário saber, que você tem todas as informações necessárias para tomar aquela decisão. Gente, isso é óbvio que é muito difícil você ter. Ou você não tem toda a informação, ou você tem parte da informação que seja confiável, a outra parte é um boato, é alguém que falou alguma coisa, por exemplo, um cliente que te trouxe uma informação, que às vezes você não sabe se aquilo é verdade ou não. Ou aquilo já é antigo, ou por exemplo, você tem uma informação de 2, 3 anos atrás e você não tem certeza se aquilo ali continua existindo. Ou seja, normalmente a gente não tem as informações totais que a gente necessitaria para decidir um problema. Alguma coisa sempre está faltando. Você sempre tem algum índice de incerteza, digamos assim. Tá? Mas no modelo racional você teria todas as informações possíveis e imagináveis ao tempo necessário, com a confiabilidade total. O outro aspecto é o seguinte, o tomador de decisão é racional. Gente, esse é outro problema. Ou seja, você, e qualquer ser humano é assim, a gente é sim impactado pela nossa maneira de pensar, pelas nossas experiências, se a gente está contente, está feliz, se a gente está tranquilo, está nervoso. Isso vai impactar nossa maneira de decidir. Ou seja, se a gente está, por exemplo, de bem com a vida, você está tudo dando certo na sua vida, você provavelmente tenderá a ser mais confiante, a tomar certas decisões que você não tomará quando você estiver com medo de perder seu emprego, por exemplo, ou quando você estiver passando um momento triste da sua vida. Então, claro que as emoções também impactam na tomada de decisão. Quem já trabalhou com vendas sabe isso muito bem. Muitas vendas são feitas por impulso. Ou seja, a pessoa, na verdade, não necessitaria de comprar aquele produto, mas como ela passou ali, gostou, às vezes tem um amigo, pô, é legal, compra, o cara acaba comprando. Se ele tiver que parar, sair da loja e for pensar em casa, muitas vezes ele não voltará. Por quê? Porque realmente aquilo ali não era exatamente uma necessidade. Era o que? Era um desejo, era algo que vinha da emoção, do psicológico, e não de uma necessidade real que ele tinha de comprar aquele produto A, B ou C. E o último, digamos assim, a última premissa aqui digamos assim, seriam que os critérios permaneçam estáveis durante o tempo, ou seja, de que aqueles fatores que afetam o problema, eles continuariam semelhantes com o passar do tempo, o que não necessariamente acontece. Ou seja, você não consegue a vida não é estável, as coisas vão mudando. Então uma coisa que era verdade há 10, 15, 20 anos atrás, pode não ser hoje. Com isso, o que você tem? É claro que você vai ter que ir mudando a sua maneira de decidir de acordo com a mudança do ambiente, tá? Mas, voltando ao que a gente está falando, você tem essas premissas do modelo racional, ou seja, de que o problema é definido, você sabe o que você tem que fazer, não tem restrição de tempo ou de recurso, você tem informação precisa, confiável e mensurável de tudo, digamos assim, que lida aquele problema, você é única e exclusivamente racional e que os critérios são permanentes, eles continuam estáveis durante o tempo. Vamos dar uma olhada, então, na teoria da racionalidade limitada. Gente, o que viu o Simon? Ou seja, que não, existem sim limitações. Ou seja, que você tem restrição de tempo e de custo, a situação muitas vezes é extremamente complexa. Então, por exemplo, existe sempre uma brincadeira com a previsão de tempo, não é verdade? Toda vez que sai a previsão de tempo, rapaz, você erra toda hora. Vocês já pararam para pensar por que se erra muito em previsão de tempo? Você erra muito, gente, porque as variáveis que afetam
o clima são imensas, são inúmeras. Você tem milhares e milhões de fatores que envolvem, que afetam a situação se vai chover ou não daqui a algum tempo. Com isso, por mais que você tenha diversos instrumentos de medição, balões atmosféricos e cálculos e computadores super potentes, você tem uma dificuldade de envolver todos os fatores. Existe uma teoria chamada teoria do caos. Não sei se vocês já estudaram isso, que diz, por exemplo, que a borboleta bate as asas na China e causa um furacão nos Estados Unidos. Ou seja, com uma pequena mudança na condição inicial, você causa um efeito que vai mudando, o vento muda a temperatura da água, do oceano, e que isso vai causar uma mudança na pressão atmosférica. Ou seja, que aquilo ali vai afetar milhares e milhares de fatores, vão poder afetar esse clima, por exemplo, que se vai fazer sol ou não no Recife daqui a um mês. Com isso, gente, a situação é tão complexa que você não consegue ter todas essas informações. Você não consegue analisar todas essas variáveis. E, como a gente viu, você não tem as informações todas que seriam necessárias. Além disso, gente, a gente tem o que a gente chama de limitação pessoal. Ou seja, a gente tem uma dificuldade tanto de armazenamento quanto de processamento das informações. Eu brinco, por exemplo, que a gente sempre escuta isso dos nossos pais, né? Não, meu filho, não seja preconceituoso, não use o preconceito, que na verdade todos nós somos preconceituosos. Que eu digo isso não que a gente vá tratar mal o nosso semelhante, não, mas o preconceito, ele é uma necessidade do ser humano, necessidade implícita, de lidar com a complexidade. Ou seja, seria extremamente difícil a gente analisar todos os dados de tudo. Com isso, a gente acaba generalizando. Claro que você não vai usar essa generalização para tratar ninguém mal, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que isso é natural do ser humano, a gente tentar simplificar a realidade. Uma vez eu estava numa prova de concurso, por exemplo, porque o preconceito pode ser positivo também. Eu estava numa prova de concurso, entrou um rapaz oriental, descendente de japonês, coreano, não sei exatamente, e um senhor que estava atrás de mim falou uma frase que a sala toda riu, falou: ah, meu Deus, menos uma vaga. Por quê? Porque existe o quê? Um preconceito de que todo oriental é bom no estudo, é estudioso, é focado. A mesma coisa se você falar, não, tem um amigo meu gaúcho, deve gostar muito de churrasco. Ou seja, existe uma maneira que o ser humano tem de tentar simplificar as situações, generalizar as situações, tá? Ou seja, de você lidar com a complexidade de dados que seriam necessários para você tomar uma decisão racional. Com isso, você tem o quê? Essas limitações pessoais, tanto de armazenamento quanto de processamento das informações. A gente não consegue lidar com toda a complexidade, com todos os dados, as variáveis que seriam interessantes ou seriam necessárias que a gente trabalhasse para tomar uma decisão única, exclusivamente racional. E, por fim, você tem os desvios de percepção. Quais são os desvios de percepção, gente? Vamos que você tenha uma experiência negativa. Você, por exemplo, vamos imaginar que você tenha tido um acidente de carro quando criança. Então você tem medo de dirigir. Então você tem, por exemplo, teve uma dificuldade com um sócio numa empresa. Então você, próxima empresa que você abrir, você já não vai querer mais ter sociedade. Ou seja, você tem diversos aspectos que vão se somando a nossas experiências, que vão levando a que você tome uma decisão que não seja racional. Por exemplo, vou citar uma aqui muito comum. Você pode virar, já conheceram alguém que tem medo de voar? Gente, você pode virar para essa pessoa e falar, mas fulano, a sua chance de morrer de voo, num voo de avião, num voo é muito menor do que se você for de ônibus, do que se você for de carro.
as estatísticas dizem X, Y, Z, que a sua chance é muito maior. O cara vai virar, rapaz, eu sei disso tudo, eu já li isso tudo, mas eu não quero andar de avião, eu não gosto de andar de avião, quando eu entro no avião começa a suar frio, eu começo a ter calafrio. Ou seja, aquilo ali é um quê? Um desvio de percepção. Aquela pessoa, às vezes, até tem os dados que dizem que voar é mais seguro, que é muito difícil você morrer de acidente de avião, que é raríssimo, e que isso, que aquilo. Mas ela tem o quê? Ela tem medo. O medo é racional? Não. Ele é baseado no emocional, baseado na emoção, mas não interessa. Para aquela pessoa, ele tem tanto medo de fazer aquela coisa, ou ele tem uma experiência negativa, ou ele tem uma resistência, não se sente confortável fazendo aquilo, que ele não vai tomar uma decisão racional. Ok, pessoal? Então vamos ver aqui, continuando a ver. O que o Simon fez então, gente? Ele mostrou os limites desse modelo racional. Ou seja, que na prática, os gestores eles não utilizam somente esse modelo racional. Eles buscam o quê? Aliar a razão com um pouco de intuição. Que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, a razão baseado com um misto de experiência, do que como está seu estado de espírito naquele momento, baseado nos seus, assim, se você gosta ou não daquela situação, e por aí vai, ou seja, que seria a racionalidade limitada. Com isso, em vez de você ter o decisor, o gestor, buscando uma decisão maximizadora, ou seja, a melhor decisão possível, ele busca, na verdade, uma decisão satisfatória dentro o quê? Dentro de certos limites. Ou de tempo, ou de recursos, ou do que a pessoa realmente gosta ou não de fazer. E por aí vai, ou seja, você tem, na verdade, um limite que é o quê? O limite das informações que você não tem, da sua pouca capacidade de analisar a situação, da sua emoção naquele momento, e por aí vai, ou seja, que você tem muitas vezes uma situação onde você não consegue lidar única e exclusivamente com a racionalidade. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar nosso curso aqui de tomada de decisões. Um abração, até daqui a pouco.